Irmãos, quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 5. Nós vamos ler os primeiros 4 versos. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Irmãos, desde o Éden, o ser humano tem um desejo pernicioso, que é o desejo da autonomia. Isso se manifestou com Adão e Eva, não se submetendo às ordens do Senhor, mas por sua própria conta, escolha, desafiando a autoridade, o governo de Deus e tomando a decisão de transgredir a ordem do Senhor. E a autonomia na vida do ser humano trouxe inúmeras tragédias, e nós podemos citar aí vários exemplos na história da humanidade, como esse traço sujo do pecado tem sido uma grande maldição para o ser humano. E nessa sede pela autonomia, as pessoas também, além de não se submeterem ao Criador dos céus e da terra, tampouco se submetem também aos líderes. A gente vê isso como a sociedade tem dificuldade de obedecer às lideranças constituídas na própria sociedade, como o ser humano prontamente desafia as autoridades que são constituídas por Deus. Todavia, por mais que o ser humano queira ser autônomo, ele nunca será. Deus criou o ser humano e na criação do ser humano, Ele deixou também na sua graça comum a ideia, a forma do ser humano viver em coletividade por meio de lideranças. Deus já estabelece isso lá no próprio Éden, sendo que a primeira célula coletiva do ser humano, que é o lar, Deus já estabelece uma liderança. Deus estabelece o homem para ser o cabeça do lar, para ser o líder da família. E assim, a sociedade, o ser humano em sociedade, ele se organiza por meio de lideranças. É a graça comum de Deus. Deus transmitiu para nós, por meio de sua graça, esse modelo. Nós convivemos em coletividade com lideranças estabelecidas desde o lar, passando por todas as instituições, chegando até as nações, modelos mais complexos de liderança. Mas o fato é que as lideranças estão presentes em toda a nossa vida, desde a nossa casa até as instituições mais complexas, por causa que Deus nos criou assim e estabeleceu que fosse assim. Na igreja do Senhor Jesus não é diferente. A igreja do Senhor Jesus é formada, sim, por indivíduos salvos. A salvação é individual, né? Deus salva cada um por sua graça. Todavia, cada um dos indivíduos salvos agora fazem parte de um coletivo, que é a igreja do Senhor Jesus. E esse é o povo que Deus quis formar. Mas para esse povo, para esse coletivo de salvos, Deus sempre chamou e vocacionou líderes. E nós vemos isso desde o Antigo Testamento, como Deus chama e vocaciona líderes para o povo de Israel. E vemos também nas páginas do Novo Testamento, na igreja do Senhor Jesus.
Deus chamando e vocacionando líderes para que possam estar à frente do coletivo de salvos, da igreja do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro era um desses líderes. Ele tinha a função de apostolado, que entre a principal designação de um apóstolo ali era fundamentar e consolidar a doutrina da igreja, e por isso que ele foi designado, ele e os outros foram designados por Cristo para serem apóstolos, para fundamentarem e consolidarem a doutrina da igreja e estarem ali supervisionando toda a igreja que nascia. Mas também, isso ele se apresenta no primeiro versículo dessa carta, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, você pode ver lá no começo de 1 Pedro. Mas nesse trecho especificamente, Pedro se apresenta com um outro tipo de liderança. Ele se apresenta também como presbítero, no primeiro versículo aí do capítulo 5. Eu rogo aos presbíteros, eu como presbítero que também sou. E essa função de presbítero, ela tem mais a ver com a liderança de uma comunidade local, uma liderança de uma igreja local. O apóstolo Pedro, então, além de apóstolo do Senhor Jesus, responsável pela fundamentação doutrinária da igreja, ele também era um presbítero, ou, vamos aqui colocar um sinônimo, um pastor de uma igreja local, aquele que liderava também um grupo de irmãos em certa localidade. Ele escreveu essa carta, nós vemos lá nos primeiros versos de 1 Pedro, para as igrejas da região do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia. E ele tinha um propósito de, como um apóstolo, esclarecer certos pontos doutrinários, mas também orientar as igrejas locais dessas regiões. E nesse trecho específico que lemos do começo do capítulo 5, o apóstolo Pedro, então, reserva um espaço especial na sua carta para orientar os líderes locais, ou seja, os presbíteros, aqueles que lideravam aquela igreja. E a preocupação de Pedro aqui nessa orientação tem duas direções. Primeiro, ele queria se certificar da motivação do coração desses homens, desses líderes, que eles estivessem desempenhando a função com a motivação correta, e também ele tem a preocupação de orientar esses líderes para que eles estivessem desempenhando sua função do modo correto. Eu creio que hoje é um dia especial aqui para a igreja, onde o reverendo René vai estar sendo empossado para mais alguns anos, eleito aqui como pastor dessa igreja. E por causa disso, desse dia especial, eu convido os irmãos a refletir sobre o seguinte tema nessa manhã: a importância do líder, dos líderes para a igreja local. A partir do que Pedro aqui fala, a partir da exortação que ele dá para os líderes dessas igrejas, eu quero refletir com os irmãos sobre a importância desses líderes, a importância do reverendo René como líder, pastor, presbítero, docente dessa igreja, e os demais presbíteros também da igreja, a importância deles para a igreja local, para a igreja presbiteriana de Marialva, no caso aqui nosso. Em primeiro lugar, eu quero trazer aqui a reflexão que os líderes são importantes para uma igreja local, porque há um rebanho que precisa ser pastoreado. No versículo 2, o apóstolo Pedro aí destaca a função principal do presbítero ou do pastor. Quando eu falar aqui presbítero, líder, pastor, eu estou falando da mesma coisa, tá bom? Ele fala aí no versículo 2 que a função desse líder, presbítero, pastor, é pastorear o rebanho. Essa analogia aqui, ela é presente tanto no Antigo e no Novo Testamento. A analogia do que? Do pastor de ovelhas, né, do campo, aquele que cuidava das ovelhinhas lá no campo, com o pastor, com o líder espiritual do povo de Deus. Então, quando a Bíblia fala de pastor e usa essa analogia para pastor, ele está se referindo a um líder, mas colocando essa analogia ao pastor das ovelhas, e as ovelhas representando o rebanho,
de Deus, o povo de Deus. Essa analogia é muito rica já no Antigo Testamento. Nós vemos que os líderes de Israel, os líderes espirituais do povo de Israel, eram conhecidos como pastores. Por exemplo, em Jeremias 23, de 1 a 4, o profeta vai exortar aos pastores que estavam dispersando as ovelhas, ao invés de ajuntá-las. É a palavra de Deus chamando a atenção dos pastores de Israel, dos líderes espirituais de Israel, que dispersavam as ovelhas. Em Zacarias 10:3, o profeta vai chamar a atenção que a ira do Senhor tinha se acendido contra os pastores de Israel, os líderes espirituais daquele povo. Também em Ezequiel 34:2, o profeta vai chamar a atenção daqueles pastores que apacentam a si mesmos e não o rebanho do povo de Deus. Sendo que essa analogia é usada tanto no Antigo como também no Novo Testamento, no texto que lemos aqui, eu queria fazer uma pergunta: por que será que Deus, por meio na sua palavra, usou essa analogia de pastores e ovelhas para se referir aos líderes e ao povo de Deus? A primeira razão é porque era um contexto daquele povo, era algo que eles presenciavam no seu dia a dia, fazia parte da cultura deles ver os pastores, era algo comum na região da Judéia, ali da Palestina, pastores que conduziam as suas ovelhas no pasto. Então, para que Deus pudesse ser melhor entendido pelas pessoas, ele usava então essa analogia. Tem esse fator, mas eu estava refletindo um pouco mais acerca disso e percebendo que creio que tem algo mais ainda. Por que Deus usa essa analogia de pastor e ovelha? Tem a ver também com o sentido de como esse animal se comporta e de como esse líder desse rebanho também se comporta. Porque lá em Israel e na região também haviam rebanhos de gado, também haviam rebanhos de camelo, mas a analogia aqui é para o rebanho de ovelhas. E quando nós vamos perceber como esse animalzinho ele se comporta, nós vamos percebendo também que essa analogia ela é muito bem encaixada conosco, como nós nos comportamos. A ovelha é um animal frágil. A ovelha ela não é do topo da cadeia alimentar. A ovelha ela é um animal que é facilmente predado pelos predadores. Leões, ursos, lobos, são predadores desse bichinho tão indefeso e tão frágil. A ovelha não tem tanta velocidade assim para fugir deles, e não tem em si recursos suficientes em vista dos recursos de seus predadores. Quando o Senhor Deus, na sua palavra, refere-se a nós como povo, como ovelhas, Ele também quer dizer que nós somos frágeis como elas, que diante dos predadores nós não temos chance nenhuma, que nós somos fracos como as ovelhas são. E sendo assim, nós precisamos de pastores, de líderes que, usados pelo Senhor, possam nos ajudar a fugir, escapar da mão de predadores que tentam minar nossa fé, que tentam roubar nossa esperança, que tentam nos desanimar e nos desiludir. Vejo também que as ovelhas, elas têm um comportamento de extrema submissão. E aqui vale olhar, né, se você já viu, procure no YouTube, por exemplo, algum vídeo que se refira assim a um pastor chamando uma ovelha. Eu já vi alguns vídeos assim que um grupo de pessoas estava ali num curral e cada um tentava gritar,
para que as ovelhas viessem ao seu encontro, e as pessoas gritando e tentando chamar as ovelhas, nem aí, ali no pasto, pastando. De repente o pastor daquelas ovelhas faz um chamado, aquelas ovelhas levantam a fronte, olham e vêm em disparada, correndo ao encontro do pastor. O Senhor nos compara a ovelhas, porque nós somos criaturas submissas. Eu falei de autonomia aqui no começo como um desejo pernicioso do ser humano, mas isso é uma utopia, porque nenhum ser humano é genuinamente autônomo. Nós somos submissos, submissos a ideologias, submissos a outras pessoas. Ninguém é genuinamente autônomo. Por mais que as pessoas pensem que têm liberdades individuais de escolher tais coisas, elas não são, ninguém é. Todo mundo é influenciado, todo mundo é submisso a alguma voz. Algum pastor chama e a pessoa logo vai atrás desse pastor. O ser humano é como uma ovelha que segue a voz do pastor. Agora, qual pastor que nós estamos seguindo a voz? Qual pastor que nós estamos ouvindo? Essa é a questão. A ovelha também é um serzinho um animalzinho que precisa ser guiado, direcionado. Nós vemos até, inclusive no Salmo 23, quando Davi escreve, se referindo ao Senhor como nosso pastor, dizendo que Ele nos guia às águas tranquilas, Ele nos leva aos pastos verdejantes. E a ovelha realmente é um animal que precisa ser direcionado para o lugar certo e na hora certa. Se a ovelha for deixada ao léu da sua própria vontade, ela fica lá no campo, quem sabe, e aí vira alvo fácil de predador. Ela precisa na hora certa ir para o curral onde há proteção, ela precisa na hora certa ser guiada às águas para beber, ela precisa na hora certa ser guiada aos campos para se alimentar. E assim nós também, como seres caídos, carentes da graça, da glória de Deus, precisamos ser guiados, precisamos ser levados. Ou seja, irmãos, nós precisamos ser pastoreados, nós precisamos ser apacentados. E é por isso que os líderes são importantes, é por isso que a liderança no corpo de Cristo é importante, porque há um rebanho do Senhor Jesus, que precisa ser apacentado, como uma ovelha também é apacentada. O apóstolo Pedro também, então, nesse momento que fala para os líderes pastorear, ele vai falar então da motivação. A motivação de um líder, de um presbítero, de um pastor pastorear a sua comunidade, ela não deve ser por constrangimento. Ou seja, o líder, o pastor, o presbítero não deve pastorear a igreja constrangido ou forçado a tal ofício, mas, como diz Pedro, espontaneamente, de modo voluntário. Também ele orienta para que não façam por sórdida ganância, ou seja, por um lucro vergonhoso, como um mercenário que está ali apenas porque recebe, apenas porque ganha dinheiro com aquilo, se tornando como se fosse uma profissão qualquer. Não, não é pelo lucro, não é pelo dinheiro, não é como um mercenário, mas é de boa vontade. E aí Pedro escreve boa vontade no sentido de ser zeloso, por zelo ao que Deus lhe confiou. De forma que o pastor, o líder de uma igreja, ele não é um empregado. A vocação pastoral não é um emprego comum, não é um emprego qualquer, é uma vocação. E é preciso que nós, como líderes, como pastores, entendamos a dimensão dessa vocação e também a igreja, o rebanho, entenda a dimensão dessa vocação, que é voluntária, que é de boa vontade, não por lucro e não por constrangimento. Em segundo lugar, os líderes são importantes para a igreja local, porque há um rebanho que precisa de modelo.
O apóstolo Pedro também orienta aqui os líderes dessa igreja, não apenas quanto à motivação de seus ministérios, mas também quanto ao modo como eles desempenham o seu ministério. E ele faz aqui um segundo contraste, para que os presbíteros, líderes, pastores não sejam dominadores do rebanho, mas lhes sirvam como modelo. É um modo de agir. Ou seja, os pastores, presbíteros, líderes não podem ser opressores. Eles têm uma autoridade de liderança, mas essa autoridade não lhes permite serem autoritários, dominadores de modo a oprimir o rebanho. E pensando nisso, eu como pastor, percebo como é uma tentação frequente no ministério pastoral usar a autoridade como forma de autoritarismo ou de dominação. E como nós, líderes, devemos estar atentos a esse perigo, de não abusarmos de nossa autoridade que foi confiada, mas que essa autoridade seja um serviço à igreja, um serviço de pastoreio da igreja, não de dominação do rebanho. E nós vemos aí várias histórias, quem sabe você conhece, de pessoas que saíram feridas de igrejas por líderes, por pastores, por presbíteros que lideravam de modo dominador, opressor, deixando-se levar pela tentação do abuso da autoridade, do poder, da autoridade, melhor dizendo, que lhe foi conferida pelo Senhor Jesus. Não é dessa forma que o apóstolo Pedro orienta. Ele diz: não sejam assim, mas tratem o rebanho como modelo, sejam modelo para o rebanho. Essa palavra aqui, usada pelo apóstolo Pedro, ela era comumente usada ali na cultura da época, para designar a marca de um golpe. Eu não sei aqui quem joga futebol, vôlei ou algum esporte, se já levou alguma bolada forte alguma vez. Se você já levou uma bolada forte, você percebeu que ficou, vamos dizer que você levou uma bolada forte aqui no braço, fica a marca dos gomos da bola, às vezes até da marca da bola aqui em você, né? É mais ou menos esse sentido que essa palavra modelo tinha ali para aquela cultura. A marca de um golpe tão fortemente dado que deixava uma marca no corpo da pessoa. Essa palavra que é usada aqui para se referir ao pastor ou presbítero como modelo. Ou seja, os líderes precisam ser pessoas que deixem marcas na vida do rebanho, mas marcas não de opressão, de golpes, marcas de um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. E aí eu chamo a atenção para essa palavra modelo, a isso que Pedro está dizendo para nós aqui, para algo muito importante na caminhada da igreja, porque a igreja, o povo de Deus, o rebanho de Deus, precisa caminhar em uma caminhada de imitação do Senhor Jesus, ou mais comumente chamada como discipulado. E isso está em contraste total com uma caminhada de religiosidade. O que eu quero dizer com isso? O rebanho precisa de modelos de discipulado. O rebanho precisa de modelos que eles possam olhar para esses modelos como forma de também imitar seus modelos. Lembro das palavras do apóstolo Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É nesse sentido, irmãos, nós corremos um risco muito grave de caminharmos como uma igreja apenas religiosa e não uma igreja imitadora e discípula de Jesus. O que é uma igreja religiosa? São pessoas que se acostumam a vir em programações, que cumprem rituais religiosos, que vêm a cultos, reuniões de oração, reuniões de grupos familiares, enfim, apenas para participar das programações.
mas que isso não deixa uma marca real, evidente na vida, de forma que os leve a caminhar num trilho de discipulado e imitação do nosso Senhor Jesus. Nós precisamos rever essa questão. Infelizmente, se tornou comum se referir a discipulado como um cursinho que se dá ali um pouco antes de fazer uma profissão de fé para um novo convertido. Mas discipulado, imitação de Jesus é muito mais do que isso, é uma vida inteira aprendendo a ser como mestre. E o apóstolo Pedro lembra aqui que os líderes têm uma responsabilidade especial nisso. Eles precisam ser os primeiros a serem o modelo de Cristo para a igreja, para que a igreja possa imitá-los e se tornar como o Senhor Jesus. Por que os líderes são importantes, então? Porque a igreja precisa de modelos. Por que os presbíteros, aqui me refiro a todos, os regentes e docentes, são importantes para o corpo de Cristo? Porque a igreja precisa de modelos, modelos de Cristo, para que continuem no trilho do discipulado, da imitação do Senhor Jesus. Richard Baxter, um teólogo puritano do século XVII, tem um livro muito importante sobre ministério pastoral, dizendo que o título é O Pastor Aprovado, e ele diz o seguinte nesse livro: se verdadeiramente somos ministros de Cristo, ansiaremos pelo aperfeiçoamento da sua igreja e pelo ajuntamento dos eleitos, sofrendo dores de parto até que Cristo seja formado neles. Os verdadeiros líderes anseiam para que o rebanho seja conformado à imagem de Cristo, e não apenas frequentadores de reuniões. E o seu papel de liderança é importante para que a igreja veja neles modelos a serem imitados, para que todos cheguemos à maturidade, à estatura da plenitude de Cristo. Em terceiro lugar, os líderes são importantes para as igrejas locais, porque há um supremo pastor que lidera por meio deles. No versículo 4, aqui o apóstolo Pedro vai falar de uma recompensa a ser dada a esses presbíteros por um trabalho que lhes foi confiado. Ele diz que o supremo pastor lhes recompensará com a imarcessível coroa da glória. Mas qual que é o trabalho que foi confiado? No versículo 3 ele diz que é o rebanho, o cuidado com o rebanho. O rebanho foi confiado a esses presbíteros. Ou seja, o supremo pastor concede a esses líderes, confia a esses presbíteros, a esses pastores, o cuidado do seu rebanho. É uma concessão. Em Hebreus 13, 17, o escritor de Hebreus, que não sabemos qual exatamente, diz que os líderes, ou no caso lá está falando dos guias, são pessoas que velam pela alma do rebanho como quem deve prestar contas. Ou seja, os líderes do povo de Deus, os líderes da igreja local, os presbíteros, pastores, são aqueles que velam pela alma do povo de Deus, pelas almas do povo de Deus, como alguém que deve prestar contas. Eles recebem a tarefa de cuidar de um rebanho que não lhes pertence. O rebanho não pertence ao líder, ao pastor, ao presbítero. O rebanho é uma concessão para que uma confiança dada pelo supremo pastor, e o líder, o pastor, o presbítero terá de prestar contas dessa concessão ao supremo pastor. Quem então é o dono do rebanho? Não é o líder, é o supremo pastor. É diria em outras palavras, o bom pastor, que se identificou assim para nós: eu sou o bom pastor. É Ele que é o verdadeiro
pastor, o verdadeiro líder desse rebanho. Nosso Senhor Jesus, que dá a vida pelas ovelhas. E esse supremo pastor, uma das formas que ele usa para conduzir a sua igreja, o seu rebanho, é por meio dos presbíteros, pastores, líderes. Ele usa esses instrumentos para conduzir o seu rebanho. E aí, para nós, pastores, presbíteros, isso tem uma responsabilidade muito grande. Se o rebanho não é nosso, é do Supremo Pastor, nós devemos dirigir esse rebanho não pelos nossos pensamentos, não pelas nossas ideias, não pelo que a gente acha melhor, mas nós, líderes, devemos ter a sensibilidade de estar sempre aos pés do Supremo Pastor, para que Ele nos direcione segundo a sua vontade na vida do rebanho, porque Ele é o verdadeiro dono, Ele é o verdadeiro chefe, Ele é o verdadeiro líder, Ele é o verdadeiro pastor do rebanho. Nós precisamos ser sensíveis à sua voz. Por isso que, quem sabe, uma das principais tarefas de um pastor, de um líder, de um presbítero, seja ter uma vida de extrema intimidade com o Senhor. Por isso que os apóstolos deixaram o trabalho diaconal para os diáconos e disseram que iriam se dedicar a quê? A oração e a ministração da palavra. Oração. Por quê? Porque pastor, líder, precisa estar em contato com o Supremo Pastor. Porque o rebanho é dele, e precisa ser dirigido por ele, por meio dos seus designados. Um pastor americano reformado, Glenn Whitlock, diz o seguinte num livro sobre ministério pastoral: considerando que Deus não habita entre nós de forma visível, Ele usa o ministério de homens para declarar abertamente a sua vontade, transferindo-lhes o seu direito e honra, servindo suas bocas apenas para que ele possa fazer o seu próprio trabalho. Como um operário utiliza uma ferramenta para fazer o seu trabalho. Se você passa por um procedimento cirúrgico, você não diz que foi o bisturi que fez a cirurgia, foi o médico que fez a cirurgia. O bisturi foi um instrumento que ele usou lá na hora para cortar e para fazer o procedimento cirúrgico. Se você compra um móvel para sua casa, você não diz que a serra ou o martelo ou o prego que fez aquele móvel. Foi o carpinteiro que fez. Ele apenas usou esses instrumentos para que o móvel fosse confeccionado. É assim que Deus usa os líderes de uma igreja. O trabalho é dele, ele é o supremo pastor, ele que dirige realmente o rebanho, ele é o bom pastor. Mas ele se utiliza de alguns instrumentos e confia nas mãos desses instrumentos o pastoreio do rebanho de Deus. Por isso que os líderes são tão importantes para a igreja local. Meu irmão, minha irmã da igreja presbiteriana de Marialva, Deus usa na vida de vocês, para pastorear a vida de vocês, o reverendo Renê e os presbíteros dessa igreja. Eles são instrumentos do Senhor na sua vida. Por eles, o bom pastor leva vocês aos pastos verdejantes, usa eles como instrumento. E aí, para aquele pastor, líder, presbítero, que desempenha o seu trabalho, desempenha com fidelidade, a promessa aí, então vem no versículo 4. O Supremo Pastor os recompensará com a imarcessível coroa de glória. Para finalizar aqui esse sermão, eu quero fazer algumas perguntas para que você possa refletir em cima delas. Primeira pergunta é: você se vê na posição de uma ovelha que precisa ser pastoreada? Você se reconhece como uma ovelha que precisa ser pastoreada?
Ou você é autônomo? Você quer andar pelas próprias pernas? Há um rebanho que precisa ser pastoreado. E nós somos ovelhas desse rebanho. Você se identifica com essa ovelha que precisa ser pastoreada? Segunda pergunta. Nós temos reproduzido o discipulado, começando com a imitação do modelo dos nossos líderes, ou nós reproduzimos apenas uma cultura de programações eclesiásticas? Os líderes são importantes para serem modelos do rebanho. Temos reproduzido essa cultura de imitação de Cristo, começando por imitar nossos líderes, ou apenas somos uma igreja que reproduz uma cultura de programações, de rituais eclesiásticos? Terceira pergunta, para sua reflexão. Ao final de tudo, temos sido guiados pelo Supremo Pastor? Você se sente guiado pelo Supremo Pastor? Você é guiado pelo Supremo Pastor? Você tem essa convicção que o Supremo Pastor, o dono do rebanho, o cabeça, é que guia a sua vida, que te leva aos pastos verdejantes, que te leva às águas de descanso? E a nós, líderes, pastores, presbíteros, temos sido fiéis ao Supremo Pastor? Temos sido submissos a Ele? Temos ouvido a sua voz e cumprido com fidelidade o ministério que Ele nos confiou, o cuidado do rebanho que Ele nos confiou? Com essas perguntas para reflexão, eu encerro aqui, rogando a Deus que essa igreja seja muito abençoada pelo pastoreio do reverendo René nesses próximos anos, pelo trabalho e ministério dos presbíteros também aqui, que formam o conselho da igreja, que também são pastores do rebanho, e que assim os irmãos possam continuar a trilhar essa caminhada que o Senhor colocou em cada um de nós, a caminhada de discípulo de Cristo, para a glória e honra do nosso Senhor Jesus.